Então, vamos lá. Infarto. O que que é o infarto? O infarto, gente, é a morte do músculo do coração, que é o miocárdio, né? Por que que ele morre? Porque alguma coisa obstruiu essa artéria que levaria nutrientes, que levaria oxigênio. Imagina, nosso coração é uma bomba que funciona 24 horas, não tem folga, gente. É 24 horas por dia, 7 dias na semana, direto, bombeando aí, ó, 7 litros, 8, né, 6 a 7 litros de sangue aí, ou um pouquinho mais, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então ele precisa de muito oxigênio, ele precisa de muito nutriente. E se alguma artéria responsável por nutrir esse coração é obstruída, ou seja, não chega oxigênio, não chega nutrientes, ele vai parar. Essa região vai parar e provavelmente vai fazer com que o coração pare também. Então, é a morte do músculo cardíaco, resultante da falta de oxigenação, provocada ou pela obstrução, então algo entupiu essa artéria, ou ela se rompeu. Por alguma situação, algum trauma, por exemplo, algum acidente, algum impacto, pode causar o rompimento também da artéria coronária. Aqui a gente tem um coraçãozinho, né, bombeando, funcionando normalmente, então imagina que parte dele fique sem receber oxigênio. É como se ele desse tilt, né, ele parasse de uma vez só. Então, aqui a gente tem uma imagem, vocês conseguem observar, ó, um exemplo aqui de uma imagem no coração. Essas artérias aqui, ó, elas que nutrem o coração. Então, elas que vão levar oxigênio e que vão levar nutrientes para o funcionamento dessa bomba, né? E se alguma dessas artérias aqui for obstruída, né, aqui deu um exemplo, uma obstrução numa artéria coronariana. Aqui é a área do infarto. Então, aqui é a área da morte das células, né? Quando a pessoa morre de uma morte violenta, o corpo é levado lá para o IML para as avaliações, né? Para definir lá a causa morte e fazer avaliações. Quando a pessoa, né, falece ali em casa de uma emergência como essa, né? Aqui no meu estado existe o SVO, né? Serviço de Verificação de Óbito. Fica ali no Hospital da Polícia Militar. E eu já tive a oportunidade, quando eu fiz o curso de formação de soldados, né, antes do curso de oficiais, eu fui 5 anos soldado, né, praça. E eles levaram a gente nessa avaliação, né, do serviço de verificação de óbito. Então, eles abrem ali todo o corpo da vítima, né, coleta algumas partes, então abre aqui toda essa caixa torácica aqui, né, quebra aqui as costelinhas, né, quebra mesmo para poder tirar aqui esse tampão e acessar o coração. E ali eles tiram algumas partes para análise, para registro, e é visível, né, assim como essa área aqui, ó, tá cinza, também é visível quando é uma vítima de infarto, né. Então, eles avaliam a vítima por inteira, né, para definir a causa mortis. Então, abre aqui também, né, serra aqui a cabeça, tira para ver se tem algum AVC, dá para ver nitidamente se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico, né, é bem nítido essas avaliações. Então, indicando o quê? Que houve a morte dessas células. E por causa dessa área aqui, o coração inteiro, ele vai parar, ele não consegue funcionar, né. Então, a lesão no miocárdio pela falta de oxigênio. Aqui, ó, são os nomes das artérias, né, só para vocês terem uma noção mesmo, tá, gente, que eu sei que é muito nome, mas para vocês terem uma noção de todas essas artérias aqui, ó, que estão irrigando o coração, todas elas. E se elas ficarem entupidas ou obstruídas, vai causar a morte de uma parte desse músculo. E se parou uma parte dele, uma hora o coração vai dar tilt, uma hora ele vai parar de vez, né. Então, às vezes, essa obstrução, ela vai, né, ela começa devagar, vamos dizer assim, né, a artéria ela está começando a ficar obstruída e a pessoa começa, sente dor, né, sente o incômodo. Às vezes o incômodo é só quando ela vai praticar atividade física, né, quando ela tem um esforço maior, aí é que ela sente dor, aquele incômodo, é sinal de que alguma dessas artérias aqui já estão começando a ficar obstruídas e dificultando a chegada de sangue oxigenado aqui no coração, ok? Mas por que obstrui, né? Qual é a principal causa dessa obstrução? Então, todos nós, hein, gente, até quem é mais fitness aí, que segue uma dieta mais rigorosa, todos nós acumulamos gorduras nas paredes das nossas artérias.
E aí tem gente que acumula mais gordura. Por quê? Porque come mais gorduras, porque tem péssimos hábitos, né? Não faz atividade física para poder gastar ou queimar essa gordura, né? Fuma, bebe. Então, tudo isso influencia. Não pratica, né, nenhum tipo de atividade física, nem uma caminhada que seja, né? Os estudos indicam, né, que 30 minutos de atividade física, podendo ser a leve, já reduz bastante o risco de desenvolver a aterosclerose, né, e o infarto. Então, todos nós acumulamos gorduras nas paredes das artérias, uns mais, outros menos, né? E com o passar do tempo, a tendência é aumentar ainda mais. Então, aqui, ó, nós temos as imagens das paredes das nossas artérias. Lembram que quando eu citei a diferença de artéria, veia e capilar, eu falei que as artérias, elas são elásticas, né? Elas têm uma camada de músculo, por isso que elas batem, né, como se elas pulsassem, né, no ritmo do coração, porque elas têm essa camada de músculo que permite isso. Por isso que a gente sente a pulsação das artérias, né, em locais que elas passam na superfície da nossa pele, né? Então, aqui no pescoço, aqui no rádio, a gente consegue sentir, porque elas estão mais próximas à superfície da pele. E aí, as artérias aqui, ó, tem as suas camadas elásticas, essa parte vermelhinha aqui, ó, a camada elástica, e aqui dentro, ó, no vão, no lúmen dela é onde começa a acumular as gordurinhas. E aí, dependendo, vai aqui, ó, vai acumulando, vai acumulando. Às vezes, num determinado esforço físico, né, que você faz, uma determinada atividade física, esse sangue ele pode passar com mais rapidez, né? E aí romper um pedacinho dessa gordura. E aí, quando rompe, é como se acontecesse uma coagulação instantânea. E aí, ao coagular, entope tudo de vez, né? Então, existe o infarto, que a gente fala que é o infarto fulminante, né? É aquele que já, na hora, né, obstruiu, a pessoa, pá, já cai ali na hora. E existe o infarto que não é fulminante, esse que a pessoa começa, sente dores, né? E a gente vai falar aqui dos sinais e sintomas, então ela sente aquele aperto no peito, a dor que vai irradiando para os braços, né? Porque tá obstruindo, e chega um determinado momento que entope de vez. Então, daí a importância de reconhecer e de encaminhar o mais rápido possível para o hospital, para poder reverter. Aqui, ó, mais uma imagem, ó. Aqui uma artéria normal, ó. Repara, né? O sangue passa por aqui. E aqui uma artéria que está mais estreita por causa da placa de gordura. Então, a placa de gordura aqui em volta deixa essa artéria mais estreita. O corpo tem que fazer mais pressão para esse sangue passar, né? Então, por isso que a pessoa tem pressão alta, porque o sangue ele precisa de ser bombeado com mais pressão para conseguir vencer esses obstáculos aí, né? Que a pessoa sente? Sinais e sintomas. Então, primeiro aqui, olha, dor opressiva, né, apertando o centro do peito, que pode irradiar para toda essa região aqui. Então, pode irradiar para o pescoço, para a mandíbula, para o ombro, para o braço esquerdo, né? Tudo isso pode ser irradiado, essa dor. Dor de longa duração que não melhora com repouso ou com medicação. Então, existem outras emergências clínicas, por exemplo, a angina. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. A angina é uma emergência também, que é uma dor no peito, mas é uma dor de curta duração. No máximo 15 minutos ali, é de curta duração. E é só o tempo que a pessoa está fazendo um esforço maior. Aqui não. Aqui nem com repouso melhora, nem com medicação melhora. A pessoa ela começa a sentir a pele o quê? Fria, pálida, úmida, dificuldade de respirar, dificuldade respiratória, pulso não vai estar rítmico, vai estar arrítmico, vai estar fora do ritmo, é normal. Pode também ter náuseas e vômitos. Então, esses são os sinais e sintomas que a gente observa numa vítima que está infartando, além de ansiedade e nervosismo também, né? Aqui uma imagem, olha, mostrando a localização da dor. Então, olha, no centro do peito, mas ela irradia. Mandíbula, braços, né? Laterais aqui dos braços. A dor, ela é precordial no peito, irradiante, então ela irradia. E a pessoa também pode sentir, esse é um sintoma que às vezes as pessoas não percebem que é um infarto, que está se tratando do infarto, né? Que é a queimação de estômago.
Então o estômago começa a queimar, toda essa região, né, ardência, pressão, também são sinais que a gente precisa estar atento ao infarto.